tarde. Estamos aqui em mais um programa Arte Contemporânea em Pauta, do Museu Carlos Costa Pinto, e o nosso convidado de hoje é Wilton Bernardo, com o qual o Museu Carlos Costa Pinto tem uma longa trajetória. Então, hoje, nosso convidado vai falar sobre a sua experiência e sobre suas atividades. Então, o Wilton já vai entrar. Enquanto isso, nós estamos no nosso Arte Contemporânea em Pauta, programa do Museu Carlos Costa Pinto, programa pela internet, que nasceu na pandemia e que nós mantemos como um diálogo com a arte contemporânea. Então, já vou chamar aqui o Wilton, já entrou. Então, vamos dar início ao nosso Arte Contemporânea em Pauta com o Wilton Bernardo, que é o nosso convidado de hoje. Olá, Wilton, queria agradecer em nome do Museu Carlos Costa Pinto você ter aceito o nosso convite. É um grande prazer para nós, né? Nós já temos do conhecimento, uma parceria de não sei nem quantos anos, viu? Eu estava tentando resgatar aqui, pelo menos desde 2015 eu achei registro da gente, mas vou investigar mais. eu também. E, Eu queria aproveitar também para agradecer por isso, né? É uma parceria super importante para mim, para o projeto, né, dos quadrinhos. Então, tanto tempo, é incrível. Desde que a gente começou, foram vários parceiros, mas eu acho que o Museu Carlos Costa Pinto essa é a parceria mais longa. Então, eu queria agradecer por essa parceria e agradecer pelo convite também. Então, primeiro de tudo, os agradecimentos que a gente já fez, já cordial, e vamos começar com você se apresentando. Se apresente aí. Quem é o Wilton Bernardo? Então, Desvende aí esse É, mistério. deixa eu desvendar esse mistério, meu Deus. Eu sou artista plástico, né? Na verdade, é a minha formação inicial. Eu sou formado em artes plásticas. Também sou designer gráfico, sou cartunista. E essa coisa do cartunista, né? Que são muitas palavras. A gente chama de quadrinista, cartunista, caricaturista. São muitas palavras mas que estão no universo, né? Da arte gráfica. E eu, antes de tudo, apesar de todas essas coisas que eu falei, né, até professor também sou, mas acho que a palavra inicial e básica é que eu sou um desenhista, né? Então, assim, desde os meus 10 anos de idade que eu tenho essa consciência da paixão pelo desenho. E é incrível como o desenho é que, na verdade, ele pontua toda a minha atuação profissional, em todos os campos, tudo. Até na publicidade eu trabalhei como diretor de arte, mas tudo está pontuado por essa paixão pelo desenho. Então, você era daqueles que desenhava no caderno de escola, da hora da aula também? Eu desenho, não tanto na hora da aula, porque eu era um pouco aquele estudante de carteirinha, eu era um pouco, mas eu era a pessoa que desenhava não só o meu caderno, mas desenhava o caderno da minha turma, a turma toda pedia para desenhar. Engraçado, você perguntou isso. Olha que coisa curiosa. Sabe qual foi a minha primeira história em quadrinho? A primeira história em quadrinho que eu fiz foi para uma pessoa. Na verdade, eu sempre desenhava muito e um dia um colega, acho que foi na sexta ou sétima série, ó, ele pediu para eu fazer uma história em quadrinho para ele. Foi assim, ele que me convenceu a fazer a primeira história em quadrinho. Um desafio que deu início a uma outra expressão, né, Wilton? É, mas era realmente uma coisa incrível. Todo início de ano eu fazia desenho no caderno de todos os meus colegas, ou quase todos. Então, desse processo da infância e tudo, como é que você fez essa opção de seguir a arte como carreira? Né? Como é que isso decorreu? Onde foi que você estudou? Conta aí essa trajetória. Nossa, eu diria que teve um fato que foi bem importante, bem decisivo assim para fortalecer. É como se essa paixão, porque no fundo você sabe que todos nós desenhamos, toda criança desenha, né? Quando tá pequeno, toda criança desenha, né? Principalmente antes de escrever e depois alguns continuam, né?
Então, foi o meu caso, eu continuei. Mas, quando eu tinha 10 anos de idade, eu participei de um concurso e foi bem importantíssimo, porque obviamente, porque eu era apaixonado por Walt Disney, né? Aqueles desenhos todos, eu via aquilo tudo de desenho animado, eu era apaixonado por aquilo. E quando surgiu um concurso no Shopping Taigara, e eu tinha 10 anos, foi um concurso que era Shopping Taigara leva você a Disney World. Aí pronto, eu fiquei louco por aquele concurso. Fiz de tudo para participar, foi uma loucura, na verdade. Eu tinha que comprar coisa para participar. Minha mãe, pode imaginar, minha mãe me levando no shopping para resolver algo importante e eu fiquei com aquilo ali que ela teve que ceder. E aí eu consegui participar do concurso e ganhei. Aí pronto, eu ganhei esse concurso. Na verdade, foi super importante esse concurso por duas coisas. Um, porque ele fez com que as pessoas em minha volta, que obviamente era um universo totalmente diferente, era um universo que não era um universo de arte, um universo que eu vivia, nem com meus pais, nem nada, né? Então, para você ver, para você ter um pai, uma mãe que fica incentivando seu filho a desenhar, só depois de ganhar um concurso desses. Então eu ganhei o concurso e tinha direito a acompanhante. Então fui eu, minha mãe para os Estados Unidos, a gente passou 14 dias conhecendo os parques todos e tal. Era realmente uma paixão. Você podia ver aquela criança que não queria nada, não queria comprar brinquedo, só queria curtir aquilo. Foi isso. E eu digo que foi também importante porque depois que eu ganhei esse concurso, eu ganhei uma bolsa para estudar numa escola particular e tal, que, enfim, eu não teria condições de pagar aquela escola. Foi muito legal, muito importante mesmo. Isso. Acho que depois de crescido, eu vi que esse concurso, Um obviamente que a marco. Disney foi incrível, mas essa bolsa de estudo também, sem prazo, foi também muito importante. E esse foi, se você pode imaginar que ele realmente ele ajuda muito, né, no contexto familiar, né? Porque é normal que a gente tem criança, É imagina, porque crescer toda, 10, 11 é isso, anos. como você falou, toda criança desenha. Então, até que o ponto desenho infantil é realmente um desenho artístico, né? Então, o pai e a mãe geralmente não tem como mensurar isso, óbvio. E essa, você ter ganho esse concurso, realmente é aquele momento mágico que define os destinos, né? Que sempre acontece, né, Wilton? Depois desse concurso aí, quando surgia um concurso, meu pai e minha mãe que viram, já falavam, Vitória. Foi bem E incrível. aí você, e aí você fez Eu, artes plásticas. eu continuei a Ah, desenhar, né? Continuei a desenhar e aí fui fazer artes plásticas. Nossa, agora, essa coisa de desenhar, ela não parava. Então, assim, eu estava fazendo... Eu sou técnico em processamento de dados também. Eu fiz vários cursos, só que eu me lembro muito bem que quando eu estava fazendo esse curso na escola de engenharia, um curso técnico, eu desenhando, né? Muito. Aí meus colegas, você tem que fazer arte. Tipo, o que você está fazendo aqui? E aí mas eu segui fazendo as coisas, e quando chegou o momento de escolher o curso, né, para graduação, você acredita que eu ainda fiquei me perguntando, porque no fundo eu sempre gostei de muitas coisas, né? Mas na hora eu deixei a paixão, né, deixei o lado emocional falar, e aí eu fiz artes. Né? Fiz você fez artes, aonde? eu fiz na Escola de Belas Artes, né, da UFBA. Lá, na verdade, eu não sei se ainda continua, mas lá era a escola que tinha o curso de artes, tinha o curso de design de interiores e tinha também o curso de design. E aí eu me aproximei muito do curso de design, eu estudei matéria de design também, fiz projetos com o pessoal de design, e aí seguiu isso, né? Na verdade, eu segui com esse me desenvolvendo, estudando artes e com essa paixão também pelo design, porque ele dialoga com as coisas enfim, dessa coisa de computação, dessa coisa um pouco mais moderna, né? E que tem a criação. Isso eu vim misturando isso, que não parei nunca. Tipo, aí dali, em Belas Artes, eu estava estagiando em agência de publicidade, aí me tornei diretor de arte, comecei a trabalhar com essas coisas, na verdade, essa coisa de criar, né, Simone? Essa coisa de criar, ligado às artes gráficas, a coisa da imagem, isso realmente que me pegou. E eu segui pesquisando sobre quadrinhos, né? Eu pesquisava muito sobre quadrinhos, é engraçado. Durante todo o tempo que eu estudei em Belas Artes, eu pesquisava muito sobre histórias de quadrinhos. Mas eu pesquisava
não era só, eu lia muito, eu desenhava, mas eu pesquisava muito sobre a construção. Eu tinha muito interesse em desmembrar aquela coisa da construção, de como se faz, das etapas, sabe? Eu tinha muito isso, de saber como é que faz. E fui reunindo material. Antes de entrar na faculdade, na verdade, eu já tinha feito curso, né? Eu fui aluno de 2 cursos. Um deles foi organizado por Gutenberg Cruz, um jornalista super importante para a cena dos quadrinhos aqui da Bahia. E ele fez um curso sobre a história das histórias em quadrinhos. E isso aí me fez já ficar amigo dele, me aproximou. E eu segui. Guardando informações, pesquisando e tal. Então, você já sabe o que foi dando, né? Me formei, estava trabalhando com publicidade já estava contratado como diretor de arte, mas estava ali com aquela coisa do quadrinho e pensei, meu Deus, eu estou com esse material todo aqui sobre história em quadrinho, o que é que eu vou fazer? Uma oficina de história em quadrinho. E assim, foi exatamente no ano que eu me formei, 2003, no ano que eu me formei, eu reuni tudo e fiz a primeira oficina de história em quadrinho. Obviamente que não fez assim, vou fazer, né? Mas a ideia forte veio, organizei, e eu era aluno do curso de inglês da EBEC, Escola de Inglês. Lá, uma das fundadoras da escola era uma crítica de arte, Dona Matilde Matos, que foi super também importante para mim, porque eu fiz um projeto e fiz a proposta de realizar aquilo lá para eles. Ela abraçou de imediato, assim, de início, e deu aquele primeiro apoio, assim, aquele primeiro movimento, sabe? Foi ela com a filha dela. E aí eu comecei a primeira oficina oficial, digamos assim, foi lá No na EBEC. na Lá no EBEC, Canela? no Canela. Ah, me lembro. Eu fui Assim, aluna de lá. eu tenho que corrigir, é porque são tantas coisas. Foi a primeira oficina, digamos, oficial, mas assim, antes eu já tinha feito. Antes eu me lembro que eu morava na Vila São Rafael e eu já pensei, né, na oficina, pouquíssimo tempo antes, e eu ofereci para um shopping Ponto Alto, que era do lado onde eu morava. E eu me lembro que o gerente do shopping, assim, eu não estava tão organizado, mas eu propus e o gerente do shopping falou assim, se você conseguir, se você anunciar, fazer com que isso saia no jornal, a gente te contrata e a gente faz uma oficina. Aí eu consegui. Aí, pronto, eu falei, consegui aqui o jornal. Aí ele me pagou, me contratou, e aí eu realizei uma oficina. Eu tinha proposto, eu pensei em algo assim, tipo, pô, algumas pessoas que gostam de quadrinhos comprarem coisas aqui, eu não sei que época era, mas talvez fosse, não sei, Dia das Crianças, alguma coisa assim. Eu propus isso, né, das pessoas que gostassem. Se fosse um comprador, ganhava uma oficina de um dia. Aí ele topou e pronto, aconteceu isso. Isso já me deu mais, até segurança, né? Falei, olha, isso vai. Aí passou esse E, tempo e me formei e aí fiz essa proposta para a Dona Matilde também. nesse primeiro momento, a sua oficina era já direcionada para crianças e jovens ou era aberta para todo tipo de público? Não foi aberta para todo tipo de público. Foi aberta. Aí eu me lembro que chegou um colega meu de Belas Artes, ele foi lá, participou, um, não, dois, e tinha também criança. Foi algo bem assim, era mais como se fosse dar um nome hoje, eu ia chamar de workshop, né? Porque foi uma coisa de um dia, né? Eu realizei acho que mais de uma vez, mas foi uma coisa de um dia, tipo um sábado. Sentamos um sábado, passamos, foi início, meio e fim, foi mais como um workshop mesmo. Mas foi muito E legal. E você também tem antes dessas oficinas, eu acho, ou depois, não sei, vamos nos situar aí nessa sua linha do tempo, construir sua linha do tempo. Tinha uma tirinha que saía nas contas, né, não era da Coelba que você fazia? Como é que era? Não, não. Como é que era? Da Coelba era Luiz Augusto. Luiz Augusto que fazia Era então, Fala mas Menino. aquelas, e as suas Mas, tirinhas eram mas onde? as minhas também saíram. Dona Dedé, olha essas tirinhas engraçadas. Isso aí já foi antes de eu me formar, eu acho. Foi antes de eu me formar, porque quando eu fiz esse curso com o Gutenberg Cruz, da história das histórias em quadrinhos, quando acabou o curso, esse curso foi muito interessante, porque ele era um curso sobre a história. Então, imagine, né? Eu já estava ali pesquisando sobre as coisas, ele levou vários convidados, inclusive esse Luiz Augusto, que fez Fala Menino, né? Foram outros cartunistas,
dar o depoimento, né, contar sobre a sua própria história. E ele apresentou também um cartunista super importante, Robert Crumb. Ele apresentou um cartunista underground que eu não conhecia e eu fiquei bem impressionado. Mas quando concluiu, foi uma semana, quando concluiu, ele aí pediu que a gente criasse uma história em quadrinho. E aí eu fui para casa e fiquei, meu Deus, eu vou criar, o que é que eu vou criar? E eu ouvi, foi bem assim, eu estava em casa, o que eu vou criar no meu quarto? E eu ouvi da sala uma gargalhada, minha mãe com a moça que fazia a unha dela. Eu falei, meu Deus, minha mãe, eu vou me inspirar nela para fazer a unha. Foi bem isso, sendo bem sincero, foi bem isso. E aí, pronto, eu falei, vou fazer um personagem da minha mãe, vou fazer com ela, me inspirar nela. E aí veio aquela coisa bem leve e tal, mas assim, era um leve, engraçado, eu realmente era tinha mais, era bem mais ingênuo, assim, e eu pensei Quantos nisso, anos mas, você tinha, Wilton? Simone, eu não sei, Você ainda não estava sei, recém-formado ou mas, estudando? não, eu não tinha me formado ainda, não, Então, era um eu tinha, menino. era um garoto, e eu nem, eu não sei nem se eu tinha já 20 anos, eu acho que talvez não, mas mas teve uma coisa que eu pensei, é engraçado que tem muito tempo, e isso que eu pensei até hoje ainda faz sentido. Eu pensei assim, poxa, é um personagem leve, né? Uma coisa leve, que eu pensei na coisa do humor, mas é uma mulher negra como protagonista, né? Uma mulher gordinha, né? E olha só, tanto tempo se passou, e isso ainda é algo que eu possa pontuar, né? Mas aí Dona Dedé, ela saiu no Jornal à Tarde, em Ah, mas alguns já... Jornal à Tarde. Na verdade, eu nem fui, eu não era contratado, não cheguei a ser contratado, mas existia uma coluna de um professor de artes, que ele foi até ele foi professor da UFBA, de Belas Artes até. E depois eu conheci ele e tudo. E ele tinha um espaço onde ele abria, ele falava sobre arte e dizia que quem quisesse poderia enviar algum trabalho. Aí eu enviava, e aí a Dona Dedé saiu, alguns momentos, algumas artes minhas saíram. Até sem ser Dona Dedé, fiz algumas artes e ele publicou na coluna dele. Assim Dona Dedé nasceu. Depois ficou disso a gente famosa. veio, ela foi ficando, depois disso veio, é, tinha o Facebook e tal, surgiu o Facebook, e eu fiz uma conta para ela, né, Dona Dedé, publiquei algumas coisas lá nela. Criei no Instagram também a conta dela, mas assim, desde já tem o quê? Um ano, eu acho, mais, que eu estou pensando assim, eu tenho uma dívida com a Dona Dedé. Ela precisa de uma publicação oficial, ela precisa, né? Então eu estou trabalhando nisso. Eu espero muito, eu quero muito fazer essa publicação esse ano, porque é um ano emblemático, eu acho, né? Um ano de 20 anos, né? 20 anos de formado e 20 anos de oficina HQ, 20 anos desse projeto Puxa, com já quadrinhos. é mesmo, 2003, 2023, 20 anos. maravilha! Aí eu falei, esse ano tem que ser. Esse ano algumas coisas vão acontecer. Essa live nossa, primeiro. Com mas, certeza. mas eu vou fazer uma publicação dela, né? Reunindo. Porque já são vários trabalhos que eu fiz, reunindo tudo que eu realizei dela para fazer a publicação. E conta aí um pouquinho também, o Wilton, você, além das oficinas que você faz pela oficina HQ, que é até o perfil que você entrou, e quem quiser saber mais, fica aí o perfil, né, de Dá Wilton. uma olhada. Tem também a Laço Afro. Conta um pouquinho disso. Como é que é viver de arte, ser artista, ser professor, ser designer? Conta isso, que isso é importante. É maravilhoso, né? É, tem suas dificuldades, obviamente, né? Mas é muito bom. Eu acho que assim, você fazer aquilo que te dá prazer, Ah, não né? tem, né, não tem, Não com tem preço, certeza. é isso. O grande prazer está aí, fazer aquilo que você realmente gosta. Eu realmente sou apaixonado por isso. E quando eu me formei, com, quando eu me formei, eu também comecei a pesquisar sobre na verdade, quando eu me formei, assim, gente, eu sou apaixonado por Belas Artes. Eu amei fazer aquele curso, eu amei tudo. Mas eu fiz a seguinte reflexão, é que eu estudei muito sobre a história europeia, né? E eu falei, caramba, mas eu não estudei sobre outras culturas, tipo a África, eu não estudei. E aí veio essa coisa, né? Obviamente, eu baiano, pensei, aí vou pesquisar sobre a cultura africana. E aí, pronto, foi um passo para eu começar a querer criar, né, artes nessa temática. Eu acho que eu também eu estava vendo também um movimento de marcas, né, surgindo com camisetas, e aconteceu tem um fato que eu acho que também me
me deu um grande incentivo foi o quê, meu Deus? Quando Mariane de Castro, olha só a minha trajetória, eu vi Mariane de Castro surgir. Quando, é porque eu fiz várias coisas com essa na área de arte, né? E eu trabalhei não sei se você vai lembrar, existia uma empresa aqui em São Paulo chamada Stampart, que Me era, lembro. então, e eles viraram o que hoje é Mito, né? Então, eles, antes, quando Stampart, eles prestavam serviço nessa parte de serigrafia, vendiam camisetas e tal, né? E eles tinham uma marca também. Eles tinham, ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles tinham marca, uma loja. E eu achava interessantíssimo, porque eles tinham uma linguagem assim, né? Eles tinham uma linguagem popular com ícones da nossa cultura. E lá vai eu para lá, e trabalhei lá um pouco com eles. Trabalhei, aí o que aconteceu? Nos conhecemos, né? Ficou aquele laço de... Ficou um laço, né? Eu conheci os donos. Depois que eu saí, eles eram amigos de Marino de Castro, iam apoiar o lançamento de Marino de Castro. E aí me chamaram com a proposta de eu criar, fazer estampas, criar as ilustrações de orixás para poder vestir os músicos do Marino de Castro no lançamento do álbum dela. Aí pronto, olha só, foi, né? Eu fiquei super empolgado com aquilo, fiz, ficou massa. Simone, vou dizer uma coisa para você. Essa coleção, ela ficou tão popular porque eu vi várias pessoas na cidade usando as camisetas. Eu cheguei a ver uma coisa muito engraçada. Eu cheguei a ver mais de uma pessoa com a mesma camiseta. Aí eu vi um rapaz com um amigo, camisa igual a minha, e eu só fiquei calado e vendo aquilo ali. Então, foi muito bem sucedida essa coleção, porque além de vestir os músicos de Marinha de Castro, eles venderam essas camisetas, né? Foi realmente muito bem sucedida e foi um incentivo para mim, né? Então, passou algum tempo, eu comecei a criar, desenvolver minhas ilustrações próprias, outras, na verdade, apesar de, obviamente, ser ainda dono dessas ilustrações que eu fiz, mas eu fiz outras e tal, e pronto, foi o caminho. Eu falei, eu vou fazer camiseta e tal, vou fazer com essas ilustrações. Porque eu pensei, eu tinha consciência que estava fazendo arte, eu tinha consciência, né? Eu já fiz, na verdade, quase a coleção, eu já fiz a minha versão dos orixás, dos principais eu já fiz, né? São mais de 13. É uma alegria, um orgulho fazer isso, não vou mentir, eu tenho orgulho, porque eu tenho consciência do que é isso, né? São desenhos originais, e não são cópias. E aí eu pensava, fazer simplesmente um quadro é uma coisa que, né, pensar, meu Deus, vou vender, estava muito fora do meu universo né, de conseguir atingir pessoas para pagar, enfim, para ter um valor alto e tal. Eu pensei, se eu fizer reproduzir essas artes em coisas que as pessoas possam levar, vai ser muito mais fácil. E aí pronto, começou a Laço Afro assim, camisetas, depois canecas, comecei a Canecas, experimentar canecas outros lindas. suportes. E assim surge Laço Afro. Eu na sua afra de que ano? Você Na lembra? Suaf, assim, na Suaf eu lembro do dia que ela entrou na primeira loja. Lá só que eu fiz, mostrei para talvez você lembre, no Canela tinha perto de Belas Artes e da escola de teatro, tinha uma loja chamada, meu Deus, o nome dessa loja, que vendia CDs, músicas, sabe? Pérola Negra, existia uma loja. E aí eu mostrei, conheci o dono da loja, super acessível. Ele viu meu trabalho e falou, eu quero, traga. E aí, pronto, eu corri para produzir. Dia 16, ele tinha uma loja ali, tinha uma loja no Shopping Taigara. No dia 16 de dezembro de 2007, foi quando eu levei a camiseta para a loja. Cheguei na loja pela primeira vez. A camiseta lá suave. 2007. Então, aí o Ailton, o Wilton empreendedor, né? Que nasce com essa. Aí é laço afro, né? Ela suave. E essa, para quem quiser adquirir produtos, laço afro, faz aí o marketing, Wilton, Quem quiser aproveita. conhecer mais, está no Instagram, Laço Afro, e tem o site laçoafro.com.br. Né? De lá tem um link para a loja virtual, então tá tudo fácil, tudo acessível. É, Tudo, a facilidade, né, desse comércio online, disso tudo, também deu uma abertura grande para o empreendedorismo, né, Will? Porque tudo era tão difícil, como você falou, ir na loja, tentar convencer o cara que é um produto, e aí fica muito mais simples, né, e sem
e sem atravessador, né? E, enfim, esse tipo de custo também. Aí a Laço Afro, ela faz camisetas, Camisetas, canecas, que mais? canecas, quadros também, né? Eu faço quadros, faço os prints também, as impressões digitais. Isso, e na verdade, assim, é um diálogo que surge, né, a partir da Laço Afro, onde as pessoas, você sabe que tem pessoas que se aproximam de mim através da Laço Afro e acabam me pedindo para criar coisas, sabe? Criar marcas, criar estampas de camisetas. As pessoas se aproximam e virou um cartão postal, assim, um cartão de visitas, na verdade, né? Para também um trabalho de criação, principalmente ligado à temática afro. Eu tenho Ah, feito que legal. muito isso. E vou voltar para a história em quadrinho, né? Sim, Então, tudo nasceu do desenho, você já deixou isso bem claro, desenho. desde sua infância, desde os 10 anos que você, né, o prêmio foi para os Estados Unidos, se formou, estudou Belas Artes, e aí essa história em quadrinho que você já fez para o colega, fez depois o curso com o Gutenberg, e aí, como é E que, depois da como é que Dedé, isso Dona Dedé e as oficinas que começaram em 2003, estão fazendo 20 anos agora. E começou aí em você foi 2003. estruturando, né? Começou em 2013 e não acabou, né? Na verdade, eu pensei isso, oficina de história em quadrinhos. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Eu com essa minha seriedade, né? Dessa coisa do conteúdo e tal. Então, acabou que realmente virou... É porque quando a gente pensa em história em quadrinho, nem eu mesmo tinha essa consciência. Quando a gente pensa em história, talvez uma pessoa que não trabalhe com isso, ela pensa que é apenas desenhar, né? Que ela pensa que é pegar o papel e desenhar. E não é, são muitas coisas em torno dessa construção, né? Então, quando eu fiz a oficina, tinha muito conteúdo, inclusive, isso, obviamente que isso cresceu, né, desses 20 anos, mas tinha muito conteúdo, então eu não achava que aquilo era adequado para uma criança, por exemplo. E os pais, com seus filhos pequenos, surgiam pedindo para os filhos participarem, então isso acabou me fazendo criar uma nova oficina, que foi uma oficina eu pensei, uma oficina de desenho, né? Porque a oficina de desenho eu iria dar técnica de desenho e começaria a dialogar com a criação de personagens. Então, me aproximava desse universo do história quadrinhos sem precisar ser algo muito denso de texto e tal, né? Porque a criança não vai, né? Não fica E decorando até quadrinhos. pela faixa etária também, às vezes, né, isso Total. não tem como, né? Então, Uhum. eu vejo que você faz oficina de desenho mais para os menores e a de história em quadrinho para os maiores. Porque tem de ter um texto, tem de ter um roteiro, né? Isso. Além da criação de personagens, é uma coisa muito mais Pesquisa, né? complexa, né? Até É. para os adultos, às vezes, é uma coisa que é o desafiador, né? Com certeza, não. A criação não é brincadeira, é uma história, né? E criar histórias não é brinquedo, não. Agora, depois de muitos anos, de alguns anos de insistência nisso, o que aconteceu é que também foram surgindo crianças que faziam, né, ao modo delas, que faziam história em quadrinho. Então, elas já podiam, na verdade, né, já dava para dialogar. Então, o que aconteceu? Eu criei uma oficina específica para menores. Então, eu já fiz com vocês mesmo no museu, já fizemos algumas. Fizemos oficinas já de desenho e já fizemos oficinas de história em quadrinho, mas Vai, para crianças. Então, não dá para você botar um adulto e uma criança para fazer a mesma oficina. Não dá. Porque elas têm necessidades de discussões muito diferentes, né? Vai além da prática, né? claro. Então não dá. Mas aí eu consegui também fazer oficina de história em quadrinho para crianças. E é sempre É bom, bem né? É sempre legal. muito bom. Então, Dona Dedé também está fazendo esse personagem maravilhoso, está fazendo 20 anos também agora, né? E além de Dona Dedé, tem outros personagens? Dona Dedé é a preferida? Olha, engraçado é que eu acho que com. Eu não sei explicar tão claramente isso, mas tem que ser eu, né? Que tem que explicar, senão quem vai. Mas essa coisa de personagens, eu não desenvolvi tantos personagens, e eu acho que é porque eu me dediquei tanto a tantas outras atividades, né? Então, assim, as oficinas, a organização, promoção de oficinas, que não é só oficinas. Por exemplo, em 2003 eu começo com a oficina, em 2004 eu invento de fazer exposições coletivas. Então foram muitas exposições coletivas, Simone, várias exposições coletivas, né? Com pessoas do Brasil, de vários lugares do Brasil. Então,
eu me dediquei muito a isso, ao mesmo tempo me dedicando à publicidade, ou, enfim, o trabalho com design e tal. Mas eu criei também. Tem dois personagens que até ganharam bastante popularidade através de Carlinhos Brau. Eu sou co-criador de Pastoai para mim, junto com eles, né? E que aí foi lançado um livro e ele também já lançou várias outras coisas. E eu tenho alguns outros personagens que eu não cheguei a publicar. E eu, porque assim você faz e nem tudo vai, né? Nem tudo você mostra, né? E eu na verdade, eu acho que também tem um pouco disso. Eu tô também com muita vontade de lançar outro personagem, né, que eu comecei a criar há pouco tempo. Só que eu falei, não, eu vou lançar, mas eu preciso colocar a Dona Dedé, sabe? Ela precisa. Eu preciso, é sério, eu acho que é um compromisso. Eu preciso. É aquela coisa, eu preciso fechar essa porta, sabe? Eu acho que eu deixo essa porta em aberto ainda, assim. Eu sinto isso. Eu tô com bastante conteúdo, eu não acho que não é justo deixar esse conteúdo assim, solto. Então eu vou lançar a Dona Dedé e eu tô construindo um outro personagem que eu tô bem empolgado mesmo. Mas eu vou segurar um pouco, porque ele exige também a pesquisa e tal. Então eu tô com um livro, eu comprei livros para pesquisar sobre esse contexto que tem a ver com a África. Olha um spoiler aí, tá vendo? Ó, Tem a ver spoiler saiu. tem a ver com o contexto africano. Mas eu vou lançar Dona Dedé primeiro. Então, o Depois do Dedé vai projeto vir do outras ano, coisas. então, o projeto deste ano é Dona Dedé. Vai sair essa Vai. publicação tão merecida, né? Tão merecida, com certeza, que é um marco na sua trajetória. E além de Dona Dedé, quais são esses planos para 2023? E um parênteses, Wilton, que a gente tem falado, né? A pandemia, como é que foi na pandemia essa parte de criação? A gente não podia fazer as oficinas, a gente suspendeu as programações, né? A gente falou, a gente tinha tanta coisa agendada, e aí, 16 de março de 2020, veio aquele decreto que fechou tudo, e aí a gente ficou nesse ato, nessa incerteza. Como é que foi administrar esses projetos, a arte, tudo nesse período? Olha, foi um momento difícil porque, como eu também me dedico a outras coisas, você pode imaginar, né? Eu, eu fiquei pensando sobre história em quadrinho e eu fiz duas coisas, na verdade, duas ações. Eu disponibilizei conteúdos de oficinas num blog e depois eu acabei fazendo uma oficina de história em quadrinho online. Eu me lembro. Foi o Sesc me contratou, o Sesc me apoiou nisso. E aí a gente fez uma oficina de história em quadrinho online, isso foi muito legal. E eu lembrei disso. Já vou colar essa resposta com o que você me perguntou antes, tá vendo? Eu lembrei disso e eu vim pensando, na verdade, esse nosso universo digital, ele tem crescido muito, né? Então eu tenho observado muito essa movimentação e eu penso que esse ano eu devo fazer. Na verdade, eu quero fazer um curso de história em quadrinho digital. Eu quero fazer um curso de história em quadrinho online, assim, para poder dialogar com o Brasil, não só Salvador. Então, esse ano, vamos divulgar as oficinas no museu, né? Se Deus quiser. Breve, E para criança, porque eu acho que para criança, eu acho que vale a pena ser presencial. com Eu acho difícil. certeza. Mas para adolescentes e adultos, eu vou também divulgar a oficina de história em quadrinhos ao vivo e de forma de videoconferência, à distância. É bom. Esse vai ser um grande desafio, esse vai ser um grande desafio, né? Mas eu quero atingir o Brasil com essa nova versão, esse novo E modo. vai, as ferramentas estão aí para isso, Wilton. E não para por aí, não. É muita coisa para fazer. Sim. Então, o interessante é que você, além de ser um artista, também ser designer e tudo, você teve esse compromisso em passar para as outras pessoas, né, a arte do desenho, a técnica da história em quadrinho, né, e democratizar esse conhecimento, essa coisa bem de professor, né? Que nasceu cedo, pelo que você falou, né? Isso faz uma retrospectiva aí para o pessoal que está entrando agora. Sim, e assim, o que acontece é que eu venho fazendo as oficinas, obviamente que
eu faço as oficinas particulares, né? A gente divulga as oficinas particulares, mas eu também faço as oficinas gratuitas, né? Eu já fiz alguns momentos, não é o tempo todo, porque, enfim, assim, eu preciso também de patrocínio e tal, de apoio. Mas eu consegui já fazer várias oficinas gratuitas para comunidades populares, né? Isso eu acho que é uma coisa também muito legal, né? Nesse momento eu também estou fazendo alguns contatos, dialogando para poder fazer isso acontecer também com mais frequência, né? Oficinas gratuitas para comunidades populares. Já consegui E você fazer faz cultura. em vários espaços você atuou, né? Quer dizer, lá no Museu Carlos Costa Pinto, essa parceria antiga, na Aliança Francesa, nossa vizinha também, nas livrarias também. Então, você foi abrindo um espaço bem diversificado, escolas e tudo, né? Isso não é fácil, né? Isso também faz parte desse seu caráter de empreendedor, porque esses espaços normalmente não estavam para isso, né? E aí, e aí você chegou com a cara e a coragem, explica aí como é que é, como é que você Nesse ano, vendeu. você pode imaginar, eu tô dizendo para você que eu já estou dando um spoiler, porque na verdade não está concretizado, mas está decidido que eu vou fazer o curso online. Então, para isso acontecer, eu preciso fazer parceria, né, diálogos, né, porque no fundo é assim, a internet está aí, mas a realidade é que a gente, apesar de poder dialogar com o Brasil inteiro, mas você não atinge o Brasil inteiro, não atinge. Então você precisa, eu preciso fazer algumas conexões para furar a bolha, né? Então eu já comecei a fazer isso. Então, na verdade, o que eu vou tentar agora é esse ano, nesses próximos 2 meses, no máximo é julho que eu vou lançar a oficina. No máximo é julho. Então, nesses próximos 2 meses, eu vou fazer uma espécie de excursão em vários lugares, fazer workshops em vários lugares, vários parceiros. Nessas livrarias, eu vou fazer em outros lugares para poder dialogar com mais pessoas, né? E chamar a atenção para divulgar essa oficina online. Tem muita gente que faz história em quadrinho aqui na Bahia. Tem muitos cartunistas aqui na Bahia. A Tem gente não muitos, tem muito acesso, né? porque também são muitos, eu acho que nem todos têm uma publicação, né? Assim, aquela publicação do livro e tal. Como o próprio, você viu, como o próprio isso que eu já falei com a Dona Dedé mesmo, não tem publicação até agora. E tem vários cartunistas maravilhosos. Muitos deles, eles, na verdade, como é que eles atuam? Muitos participam de salões, né? Alguns fazem suas publicações nas próprias redes sociais, né? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas, por exemplo, Hector Salas é um cartunista muito incrível, que, nossa, acho que desde da pandemia, então, eu acho que ele acelerou o processo de produção dele e tá ali o Instagram dele, com quase todo dia tem uma novidade muito boa. Ele faz uns charges muito legais que dialogam com o tempo da gente. Tem Flávio Luiz, que também é um cartunista incrível, que eu tive o prazer de conhecer. Ele é daqui, está em São Paulo agora. Ele tem várias publicações, né? Ele tem um personagem chamado Aú, em homenagem à questão da capoeira. Ele tem vários, dialoga também com a nossa cultura. Gente, são muitos cartunistas. Mas a maioria, hoje em dia, você acha que o espaço, é, que, porque essa coisa do jornal mesmo, jornal impresso, que tinha, né, esse espaço e tudo, jornal impresso, praticamente a gente não consome muito pouco, né, mas você acha que o espaço agora da história em quadrinho é o espaço virtual, das redes sociais, dos sites, das publicações virtuais? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que o espaço é como o espaço do desenhista, se você pensar, né? Ele é muito amplo. É muito amplo. Se você pensar, né? Às vezes onde a gente não imagina, mas está lá a atuação do desenhista, né? Tudo, né? Se você pensar das coisas mais convencionais, né? Até se você pensar em engenharia, né? Tá lá, tem espaço para o desenhista, né? Incrível isso, incrível. E eu acho que o espaço da pessoa que faz história em quadrinho, do cartunista, do quadrinista, também tem um pouco disso. Ele se pulveriza, eu acho. Ainda continua tendo a possibilidade de publicação oficial, impressa, né? Mas tem aí toda a internet, né? Tem até os games, né? Tem os universos paralelos, né? Onde se atua, né?
é muito amplo, né? Ele se pulverizou muito. E tem, até se você pensar, é uma coisa tão vasta. Por um lado, a gente olha que não tem mais nem banca de revistas, né? Não tem mais. Isso. Mas quando você vai para o cinema, é difícil você chegar no cinema e você não ver pelo menos uns 2 ou 3 filmes que são inspirados na história em quadrinho ou que são atualização, adaptação de história em quadrinho. É incrível isso. Então, assim, mudou a plataforma, né? Assim, não tem banca de revista, mas vai no Netflix, vai no cinema, você vai ver, tem um monte de desenhos ou de adaptações para o cinema, né? Então, se pulveriza, né? Cresce muito, né? Assim, eu acho. Né? O Agora, acesso também fica. é um desafio. Eu acho que, assim, é maravilhoso. Agora, é um desafio, um grande desafio para quem gosta dessa, para o artista, é fazer a obra chegar ao público, no sentido de que, tudo bem, a gente tem, por exemplo, agora, quando no Dedeca que eu vou fazer, eu tenho a impressão sob demanda, né? Eu tenho uma livraria, por exemplo, Clube de Autores, é um dos lugares que eu já pesquisei e onde eu vou poder estar colocando ela, então eu não preciso investir uma grana, posso botar o conteúdo lá, né? Mas, assim, faz parte desse vir a ser do personagem, faz parte dessa produção, as coisas que estão em volta, em torno daquilo. Então, assim, obviamente o desenhista que ele sabe fazer tudo, nem sempre o desenhista precisa saber fazer tudo, né? Às vezes tem roteiro que precisa ser feito, tem todas as etapas de construção, mas tudo bem. Digamos que ele conseguiu finalizar a história. Mas não é só isso, né? Tem toda uma questão de divulgação e de alcance, né? Que faz com que... E aí tem essas questões que a gente precisa, às vezes, né? De patrocínio, de lei de incentivo e tal, para realmente aquilo acontecer de verdade. Esse é o grande desafio, acho que é o desafio de todo artista, né? Isso, né? Todo, de tudo. Eu acho que de tudo, né, atualmente. Tem muita coisa, mas para atingir o público ainda é complicado. Tem que estar nas ferramentas certas, nos canais certos, nas indexações certas. É bastante complicado. Mas fala aí para a gente uma curiosidade. Como é seu processo de criação, Wilton? Quais são suas fontes de inspiração? O que é que te inspira? O que é que você gosta de criar? Enfim, fala aí um pouquinho desse processo. Poxa, mas assim, eu vou te falar, eu vou te falar de um exemplo é porque é muito vasto, né? É muito variado, né? Não tem uma regra E tão... você é uma pessoa bem eclética também, né? Mas tem uma coisa que eu posso te dizer que acontece em todo o meu processo de criação, seja para fazer uma logomarca, seja para fazer ou criar um personagem, que é uma pesquisa. Assim, a pesquisa para mim, mesmo, sabe, digamos que você queira fazer uma marca. No momento eu queria fazer uma marca com a flor de lótus. Aí eu, no dicionário, eu vou para tudo, eu vou para a imagem, eu pesquiso um monte de possibilidades sobre aquilo. Eu sou assim. E para o personagem a mesma coisa. Então agora, como eu te falei que eu estou desenvolvendo um personagem, né? Eu simplesmente fui, então, tinha uma ideia inicial, né? Sempre tem aquela coisa inicial. E aí daquilo eu vou pesquisando. Então aí já comprei livros, estou pesquisando livros e tal, para aquilo ganhar um corpo, né? Então a pesquisa realmente é uma coisa que eu não consigo abrir mão. É uma coisa bem importante para mim a pesquisa. Eu me sinto seguro e também acho que aumenta a inspiração, assim, né? Quanto mais pesquiso, e com o desenvolvimento dos orixás, por exemplo, foi bem assim. Eu pesquisei, até música eu ouvia, muitas músicas, tudo para me inspirar. Uma Os cantos dos imersão. orixás, é uma imersão, tem que ser, é entrar no clima. Mas é incrível como, depois disso, eu consigo fazer, por exemplo, pensando no exemplo dos orixás, por exemplo, depois de fazer aquela pesquisa toda, eu consigo fazer os traços todos de uma forma livre, né? E também com autenticidade, com o meu jeito. Sem aquilo, eu acho que eu não me sentiria tão seguro, né? Mas isso muda de pessoa para pessoa, né? Isso muda de Não, pessoa para claro. pessoa. Eu Mas sei. o meu processo de pesquisa é bem importante para mim, é bem importante. Então, a referencialidade é básico para você fazer a criação. Você acha que, né, no seu caso específico, Sim, a pesquisa visual, pesquisa de conteúdo tudo. também. Pesquisa visual, de conteúdo. Né? Inclusive como a gente falou de Dedé, né, que eu criei lá há muito tempo, ela não é a mesma, né?
Não é a mesma, não. Então, é verdade, assim, no sentido de que é, amadureceu, né? Porque eu amadureci, né, Simone? Então, Claro. e aí, ao mesmo tempo, eu vim também, tipo assim, eu acho que foi em 2014 quando eu revisitei ela, pela primeira vez. Eu revisitei aí, acho que em 2014, mais ou menos, que eu criei no Facebook. Então, já era um pouco diferente, já tinha uma pegada um pouco mais de... Continua com a leveza, mas tinha uma coisa mais do... Tinha um toque de feminismo, né? Tinha um toque de feminismo. Porque antes era a Dona Dedé dentro de casa só, né? E aí, logo quando eu criei, e aí eu abri um pouco isso. Então agora eu já vim já vim observando alguns livros sobre isso, sobre esse assunto, sobre o feminino e tal. Então ela amplia o diálogo, o discurso dela. Acho que fortalece o discurso assim sobre a mulher no mundo, né? Sobre esse diálogo. Isso aí realmente aconteceu esse amadurecimento por causa da pesquisa. É claro, claro. E é isso, como você mesmo está pontuando, né? A arte, o processo criativo, enfim, toda a expressão artística, parte muito de toda a experiência do artista, óbvio, né? Que é, e essa referência, aliás, o artista vai amadurecendo como artista, não só um personagem, mas todo o traço também muda, sei lá, né? Tem uma consciência Amadurece. maior também, né, dessa coisa. Você não acha? Sim, amadurece, né? Eu acho. Eu concordo totalmente. O traço Mas amadurece, o traço muda. o desenho é a base de tudo, não é isso, Wilton? Eu acho desenho a base de tudo também. Se você me vê até num processo de trabalho qualquer, eu estou sempre com papel. Apesar dessa coisa digital, eu finalizo o desenho digital, mas o papel e o lápis ele me ajuda a pensar. É engraçado isso, me ajuda a pensar, assim, a organizar. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, sempre você está no traço físico e depois que você faz o processamento pelo digital? Eu vim. Engraçado que eu acho que esse ano eu vou fazer uma transição nesse sentido. Mas eu vim sempre fazendo o desenho inicial em papel e digitalizando ele e finalizando no digital. Mas Tá. eu acho que agora é bem possível que o meu processo, pelo menos de algumas coisas, eles comece e termine no digital, sabia? Eu acabei de adquirir um programa chamado Clip Studio e ele facilita muito isso. Ele facilita muito a produção, sabe? Aos traços, a criação dos traços. Então, acho que vai acontecer essa transição também. É o futuro, né? As ferramentas estão aí para serem usadas realmente, né? Que às Cada vez vezes mais se melhores. discute, exato, se discute às vezes, né? Não, as ferramentas estão aí para isso. Quando mudou a tinta a óleo, surgiu a tinta acrílica, que era menos tóxica também, as pessoas achavam, né? Claro, cada um tem o seu caminho, suas escolhas, óbvio. Exatamente. Mas o que surge de moderno é para se avaliar e se serve para, né? Não, Wilton, Com certeza. E nesse tem de momento, já que a gente está falando nisso, eu acho que nesse momento talvez cabe até a gente citar esse exemplo aqui. Agora está se falando muito sobre inteligência artificial, né? Assim, tem o chat GPT e tem outras ferramentas que estão surgindo para oferecer para a gente imagens. é uma discussão até ética, né, da inteligência artificial substituir o processo criativo, mas parece que não é bem assim, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Ah, tô ouvindo. É, mas não é bem assim, né? É diferente, né? sim. Até o processo de que para se criar no chat GPT precisa ter uma orientação artística, né? Não é E eu acho que assim, tem um detalhe fundamental sobre essa questão. Até mesmo quando a gente fala de. Porque assim, além ou antes dessa questão da inteligência artificial, tem uma coisa de o que adianta você ter uma obra sem. a gente volta àquela discussão do que é arte mesmo, né? Lembrando um pouquinho de Walter Benjamin, de outros teóricos,
o que é arte e o que é ferramenta que apoia a arte. É um momento difícil que a gente está vivendo realmente. A Wilton caiu, ele já está voltando, gente. Então, nós estamos aqui no Arte Contemporânea em Pauta, com o Wilton Bernardo, falando da sua trajetória artística, dos seus empreendimentos, dos seus projetos. O Wilton, que também é um professor que dissemina a arte da história em quadrinho, junto a jovens, crianças através de oficinas, tem uma parceria de alguns anos, desde 2015, com o Museu Carlos Costa Pinto, faz oficinas de desenho e oficinas de história em quadrinho com jovens, crianças e também o público adulto. E a gente está falando um pouquinho dessa trajetória da vida, da criação, do processo criativo de Wilton. Para poder a gente complementar nesses minutos finais. Então, a gente viu um pouquinho que o desenho, a arte, desde os 10 anos de idade, o Wilton, como criança, autodidata, já teve esse chamado e foi aprimorando através da técnica, cursou a Escola de Belas Artes e fez curso tanto de artes plásticas como como design, e tem essa linha, e tem duas linhas de empreendedorismo dele, que é a Laço Afro, que ele assina os produtos e comercializa, que pode ser acessado através do site, e também a oficina HQ, a História em Quadrinho, que ele ministra cursos, né, em parceria como esse que ele faz no Museu Carlos Costa Pinto. Anualmente a gente tem, pelo menos uma vez por semestre, geralmente aos sábados, para que todos possam cursar, né? Então, a gente só está esperando o Wilton voltar de novo, porque ele caiu, para a gente finalizar essa conversa, esse bate-papo com essa pessoa muito especial, que é o Wilton. E deixa eu ver se ele já entrou aqui, rapidinho. O Wilton está retornando para a gente finalizar essa conversa com este parceiro do Museu Carlos Costa Pinto, que esse ano está cheio de projetos, como ele mesmo falou. Tem o projeto de publicação do personagem Dona Dedé, que é baseada na mãe dele, ele confessou aqui para a gente que ele vai fazer essa publicação afinal, e também um outro personagem que ele não quis falar muito, só deu um spoilerzinho rápido, mas que a gente vai saber um pouco mais. A gente chegou até a falar estava falando de inteligência artificial, do processo de criação, e vamos ver o que é tanta coisa, tantas ferramentas novas. O Wilton disse que a base do trabalho dele sempre é o desenho, então ele faz o desenho físico e trabalha. Ó, o Wilton voltando para a gente finalizar a nossa live. Então, o Wilton entrando para a gente finalizar esse bate com essa pessoa tão especial. O Wilton voltou. Que bom, O que foi que Wilton. aconteceu que eu não sei, meu Deus? Acontece. A gente estava falando de inteligência artificial, eles cortaram a gente. Tá vendo? Então, Então, Wilton, a gente já está nos minutos finais da nossa conversa. Também como passou rápido, você pensou que não ia dessa muita coisa para falar. E aí eu estava retomando aqui o que a gente falou com o pessoal, enquanto você não estava falando de Dona Dedé, que vai sair, afinal, como publicação, que você tem cheio de projetos em 2023. E eu passo esses últimos momentos, esses minutos finais, para você. Queria me agradecer mais uma vez a sua parceria com o Museu Carlos Costa Pinto. A gente tem feito esse trabalho maravilhoso com crianças e jovens, oficinas de desenho, de história em quadrinho, que estamos continuando. Breve a gente vai publicar e fazer esse novo calendário. E, mais uma vez, a gente agradece, o Museu Carlos Costa Pinto agradece você ter aceito o nosso convite para falar no nosso Arte Contemporânea em Pauta. Então, esses minutos agora são seus para você finalizar. Wilton, muito obrigada. Nossa, Maria, muito obrigado. Eu também agradeço bastante pela parceria do Museu Carlos Costa Pinto e agradeço também por esse convite, né? Eu convido a todos para curtirem, para conhecerem um pouco mais, né, do projeto da Oficina HQ. É só
dar uma olhada no perfil da Oficina HQ, a Laço Afro também, podem conhecer, né? São 20 anos fazendo isso, mexendo com quadrinhos, com educação, e eu espero continuar fazendo muito mais. Esse ano realmente, como é um ano que fecha esse ciclo, né, que para mim é emblemático, então eu realmente quero fazer um pouco mais. Então vamos abrir um pouco esse leque pro digital para poder dialogar com o Brasil, fazer mais exposições, fazer mais coisas. Ah, eu quero tempo. Mas eu sou muito grato, sou muito feliz por estar trabalhando com todas essas coisas, né? Eu realmente amo trabalhar com essas coisas de criação, criar personagens. Além de Dona Dedé, eu não sei se consigo publicar esse ano, mas eu quero publicar mais esse ano. Tem uma peça de teatro que o diretor já me entregou em mãos para virar história em quadrinhos. Tchan, olha que spoiler. Só É spoiler. muito legal, nossa, é muito legal. É muito legal. E eu quero muito que isso aconteça. Tem isso, Dona Dedé tem essa peça de teatro, que é um desafio enorme, que é um conteúdo incrível, muito massa. E tem esse outro personagem que eu quero criar também, que tem algo a ver com a questão da África. Então Tá vamos tendo lá, muita vamos novidade. acompanhar. Acompanha a gente, acompanha a Oficina HQ, acompanha o Laço Afro, acompanha o Wilton Bernardo. São tantos perfis também. Tem para todo gosto, né, Wilton? Então acompanhe o Wilton, HQ, o Wilton Bernardo e o Laço Afro, e a gente vai saber dessas novidades. Em breve o Wilton vai retornar presencialmente de novo para nossas ações no Museu Carlos Costa Pinto. Então, Wilton, uma boa noite, muito obrigada a todos e até breve. Boa noite. Obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo aí.